que mostraram que a postura do Vasco no segundo tempo, ela foi vergonhosa. Ela foi vergonhosa. E isso tem, obviamente, a ver com as mexidas do Rafael Paiva. Eu não sei se o Payet cansou, se o Payet tinha uma minutagem já pré-estabelecida. Eu não sei se foi o momento, mas eu jamais tiraria o Payet do jogo. Em hipótese alguma eu tiraria o Payet do jogo. Principalmente para fazer as substituições que ele fez. Porque ele tira o Payet e coloca o GB. Ele tira o Hugo Moura e coloca o JP. Na última partida contra o Red Bull Bragantino, ele coloca o Adson na direita, o Payet na esquerda e o Verratti e o GB. O time melhora, tá? O time tem uma melhora não só de produção, mas também consegue melhorar de forma equilibrada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E ali o Vasco consegue, inclusive, a virada. Só que nessa partida, a sensação que eu tive é que ele fez mexida com medo. Com medo. E o que aconteceu? Um time que claramente estava lento, ele engessou ainda mais. O GB entrou muito mal na partida. Mas isso não é só culpa do GB, é porque o Vasco não tinha válvula de escape pelas pontas para poder servir o Verratti e o GB. Então o Vasco, na marcação, ficou com dois jogadores que praticamente não marcam. Que praticamente não fazem a pressão ali na saída de bola. O Vasco estava marcando em bloco baixo sem menos dois jogadores. E o JP, que entrou dentro da partida e que para mim deu até um pouquinho mais de lucidez no meio campo, logo depois ele acaba quase entregando o gol para o Atlético Goianiense, mas ele também fica perdido dentro da partida. E o Vasco, a verdade é que se tornou uma grande bagunça no segundo tempo. Depois ele ainda coloca o Galdames, cara. E aí eu já falei sobre isso. Eu entendo que o elenco é fraco, eu entendo que o elenco tem poucas peças, eu entendo tudo isso, cara. Eu tento me colocar no lugar do Rafael Paiva e entender também que ele talvez sinta essa dificuldade. Mas as substituições que ele fez não tinham sentido técnico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma coisa é você ter limitação de peças, o que é natural. Outra coisa é você fazer mexidas erradas. Hoje ele mexeu errado. O GB não tinha que ter entrado no lugar do Payet? Nunca. Fazendo a ressalva aqui, a não ser que tenha sido alguma questão física. Nunca que o GB deveria ter entrado no lugar do Payet. O Galdames não deveria ter entrado em campo. Porque o Galdames é um jogador que já mostrou que não tem intensidade. É a segunda vez que o Rafael Paiva tenta colocar o Galdames no jogo para ter controle de jogo. Eu não vou me recordar agora exatamente o jogo que ele colocou o Galdames e que deu tudo errado. Mas é a segunda vez que ele coloca o Galdames em campo para ter controle e não consegue. Inclusive foi um trecho que eu vi da coletiva dele. A coletiva ainda não está disponibilizada na Vasco TV. Onde ele fala sobre as mexidas não surtiram efeito. Mas não surtiram efeito porque a leitura do jogo do Rafael Paiva foi totalmente outra. O Vasco era um time engessado, o Vasco era um time lento, que estava sendo amassado pelo Atlético Goianiense, e aí você tira seu principal jogador na criação de jogadas, que fez um baita primeiro tempo, que foi o Payet, você coloca dois centroavantes que de móvel não tem nada, são jogadores que são muito mais referência do que qualquer outra coisa, e eu não estou falando aqui de qualidade técnica, estou falando de velocidade. E você enche o time de volante. Porque ele encheu o time de volante. Ele botou depois JP, Esforza, aí Cocão, aí Galdames. Cara, depois ele tira coloca o Galdames, mais volante. Então assim, por quê? Como é que você coloca 3, 4 volantes em campo e 2 centroavantes? Qual é o elo de ligação? No caso, qual é o elo desse time? Quem vai fazer a ligação? Quem vai conseguir ter velocidade? Quem vai conseguir criar jogadas? Por quê? Porque depois o Lucas Piton cansa, o Vitor Luiz entra em campo para marcar. E somente para marcar.
A válvula de escape do Vasco era o Adson. Só que o Adson também estava desgastado. Completamente desgastado. E era o único que tentava fazer alguma coisa. Então o Vasco se tornou uma bagunça. Uma bagunça sem ter condições de conseguir ferir o adversário. E eu repito para vocês. Se não fosse o Atlético Goianiense, se não fosse uma partida excelente do Maicon, se não fosse a baita partida também defensivamente do Paulo Henrique, e dando a César o que é de César, a boa partida também do Léo, porque hoje o Léo fez uma boa partida, cara, a tragédia era anunciada. E quando eu quero dizer isso, você pode me questionar assim, ué, Pedrosa, mas o zagueiro, o lateral, ele tá ali para defender. Claro que ele tá ali para defender. Ele tem que cumprir o papel dele. E eles conseguiram cumprir os papéis deles. Inclusive o Sforza também, repito, fez uma baita de uma partida. Agora, é normal o Vasco ser amassado pelo Atlético Goianiense num jogo de eliminatória com apenas 1-0 no placar? É normal isso? Não é normal. Não é normal. O Vasco hoje foi bombardeado pelo Atlético Goianiense, assim como tinha sido no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo. E hoje o Vasco teve muito mais sorte do que juízo, porque o Rafael Paiva teve uma péssima leitura de jogo. Terrível leitura de jogo. Se o Vasco não tivesse se classificado hoje, estaria na conta do treinador. E repito, é porque o Atlético Goianiense é um time muito limitado. Se é que vocês me entendem. Muito limitado. Não à toa é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Se fosse um time um pouquinho melhor, um pouquinho, amigo, era tragédia anunciada. Tá? Tragédia anunciada. E é claro, se liga nesse recado da Simples Reserva. A Simples Reserva é uma das parceiras do canal do Pedrosa e tem qualidade de reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, rapaziada, qualidade de reserva, cupom PEDROSA10, você tem 10% de desconto aqui na Simples Reserva e aquele recado de sempre, link na descrição ou aqui, clicando no QR Code que fica aqui na tela. Lembrando a você também que quem fez a fezinha na KTO, que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu coloquei lá no meu Twitter, ganhou, ó, dinheirinho, porque na KTO você utiliza o cupom PEDROSA e você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, na KTO, KTO.com, você tem as melhores odds do mercado e a KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa. Se você puder me dar essa moral aí se cadastrando lá com o cupom Pedrosa, eu vou ficar muito feliz. Por que em vez do GB, ele não colocou o Emerson ou o David? Repito, gente, sei que não são as melhores opções do mundo, entendo isso, mas em questão de característica, são dois jogadores que entregariam muito mais para o que o contexto do jogo pedia naquele momento. Que era o quê? Contra-ataque. Já que o Atlético Goianiense está pressionando o Vasco, que é natural, porque estava precisando do gol do empate para poder levar para os pênaltis, enfim. Coloca a velocidade em campo, coloca a válvula de escape para você sair no contra-ataque, para você ter condições de servir seu atacante. Para que colocar o GB em campo se você não tem ninguém para criar? Se você não tem ninguém para puxar contra-ataque? Não tem. O melhor cruzador do time saiu. O melhor armador do time saiu. Não tinha um ponta. O único ponta era o Adson, que estava desgastado. O Paulo Henrique, morto por tudo que ele vinha fazendo defensivamente. Então, obviamente, ele não ia ficar correndo, indo e voltando, indo e voltando. Não tinha como. E o time cheio de volante. Então, eu lamento muito hoje
a postura do Rafael Paiva, a leitura de jogo do Rafael Paiva, que acabou sendo o reflexo do time no segundo tempo. Repito, tem que valorizar muito a escalação, a classificação. Valorizar muito que o Vasco, depois de 9 anos, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso tem a ver com o Paiva, isso é mérito do Paiva, porque o Paiva conseguiu passar do Fortaleza, que é top 3 hoje do Brasil. O Paiva, mal ou bem, conseguiu passar do Atlético Goianiense. A gente nunca vai tirar os méritos aqui. Jamais. Essa classificação, esse momento que o Vasco ainda está vivendo, não estaria acontecendo se não fosse o Paiva. Agora, especificamente, no jogo de hoje, é uma postura que preocupa. É uma postura que preocupa. E que, se você pensa em algum tipo de chance de título com essa postura de hoje, diante do pior time do Campeonato Brasileiro, qual é a chance de dar certo? Qual é a chance de dar certo? Qual é a chance dessa situação que o Vasco passe de fase com essa postura? Zero. Chance zero. Chance menos que zero. Porque as quartas de final estão aí, porque o Vasco vai enfrentar times bem melhores do que o Atlético Goianiense. Então, foi muito mais sorte hoje do que juízo. O Vasco fez um segundo tempo terrível e tem que agradecer, é claro, as excelentes partidas do Maicon, do Paulo Henrique e do Sforza. Para mim, foram os nomes do jogo. Claro que o Lucas Piton vai ter o destaque por tudo que a gente falou aqui. Quarta participação dele em gol na Copa do Brasil, sem dúvida alguma, é um cara muito decisivo. Mas hoje quem mais jogou bola com a camisa do Vasco foi o Maicon, o Paulo Henrique e o Sforza. E nesse mais sorte do que juízo, eles conseguiram contribuir bastante para o Vasco não ter sofrido. E é claro, repito, se fosse uma equipe um pouquinho melhor, pouco, precisava ser muito não, um pouquinho melhor do que o Atlético Goianiense para finalizar as suas jogadas, essas oitavas de final, ela estaria decidida lá no primeiro jogo, porque o Vasco teria sido massacrado. Teria sido goleado lá em Goiânia. Tá? Então, ainda tem esse ponto que a gente tem que deixar claro aqui, né? Senhor Léo Jardim novamente, né? Léo Jardim salvou um gol praticamente de cara. E agora ninguém vai falar, né? Os que criticam, o Léo Jardim não serve mais, não sei o que, bababá e tal. Mais uma vez o Léo Jardim sendo decisivo, assim como tinha sido contra o Fortaleza. Para quem não se lembra, o primeiro jogo entre Vasco e Fortaleza foi uma chuva de chances perdidas pelo Fortaleza, mas novamente uma chuva de defesas do Léo Jardim e novamente o Léo Jardim, como bem me lembrou o chat aqui, salvou novamente também. A sorte do Vasco é essa, porque o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama é um trabalho preocupante, cara. É um trabalho preocupante. Entendo, repito, a escassez do elenco do Vasco, é um elenco extremamente limitado, é isso aí mesmo, vai oscilar, vai sofrer, não vai ser fácil, mas eu tô falando sobre escolhas, e as escolhas que o Rafael Paiva fez hoje me preocupam. Menos mal e o alívio que a classificação tá feita, eu acho que a alegria do vascaíno tem que ser colocada para fora. Porém, a ressalva tem que acontecer, porque estamos aqui para isso. Se for com essa postura, pensando em segurar o primeiro jogo e não conseguir ser agressivo para definir em casa, esquece passar de fase. O Vasco não vai pegar o Atlético Goianiense novamente.